perdido. Essa partida ainda não terminou. Se você verdadeiramente quer ver essa transformação financeira em sua vida, quer de fato multiplicar os teus ganhos, eu já te digo de antemão, isso não acontecerá antes que a tua mente compreenda sobre o assunto para que você possa se tornar produtivo. É natural que todos nós, quando ouvimos pela primeira vez a respeito de qualquer assunto, a nossa mente demora um pouco a entender. É necessário que nós nos aplicamos naquilo para que a nossa mente, com o tempo, possa nos entendermos, possa entender melhor do assunto. E quando nós entendemos do assunto, é aí que nós nos tornamos produtivos. Por isso eu lhe digo, você que pela primeira vez está nos assistindo, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu lhe aconselho, assista os vídeos anteriores para que a sua mente possa compreender sobre o assunto, aí sim, aí este assunto passará a ser importante para você e você vai entender que não se trata apenas de uma brincadeira, mas que de fato nós podemos sim, existe sim semente de dinheiro e cada um de nós podemos ser uma planta frutífera. Não é à toa que o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, se comparou com uma árvore. Ele disse: eu sou a árvore verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo galho em mim que der fruto, esse galho será limpo para que dê mais fruto ainda. E todo galho que não der fruto, esse galho será cortado, porque obviamente vai estar sendo um peso morto para a árvore. Essa passagem está lá em João 15. Então, para que você possa estar entendendo sobre o assunto, eu quero reprisar para você o que já falei em vídeos anteriores. Se você ainda não tinha parado para analisar, pare para analisar e você verá que o Criador de todas as coisas, ele rege o universo a partir das suas leis. Deus não está no controle individualmente de nenhum de nós, ele está no controle das leis que regem o universo. Então é importante que você compreenda essas leis e se aplique nela e plante a semente boa, porque aí você verá que não é por acaso, você é o criador da tua história, sem mais e sem menos. Você é o criador da sua história. Você que não sabia, mas até mesmo a escassez que está em sua vida, só está em sua vida porque você mesmo plantou, assim como as enfermidades, assim como todas as coisas boas ou ruins, só estão em sua vida porque você mesmo plantou. Ao entender esse princípio, aí você vai entender que é possível sim você plantar dinheiro e colher dinheiro. Você já deve ter ouvido essa frase: tudo que o homem semeia, isto o homem colherá. Existe também aquela muito conhecida frase: quem planta vento, colherá tempestade. Mesmo essa colocação não estando na Bíblia, o manual do vencedor, mas de fato é isso que toda palavra de Deus diz. Então vamos lá. Você irá observar o seguinte: o Criador de todas as coisas, aquele que coordena as leis espirituais, ele se manifesta na terra da seguinte maneira: ao plantar, ao colocar no solo uma semente de milho, perceba que acontece um grande milagre. De um simples grão de milho nascerá uma espiga com vários milhos, e dentro do milho existe o sabor do milho, existe o nutriente do milho. Então veja só, o milagre da vida, o Criador esteve ali e o seu poder foi capaz de transformar um simples grão de milho. Se fosse uma semente de maçã, aconteceria o mesmo processo. Então a inteligência divina, a inteligência criadora foi lá e transportou e transformou um grão de milho, ou mesmo uma semente de maçã, em uma porção saborosa, nutritiva e bela, porque a maçã é uma fruta bela. Então perceba, o poder de Deus transformou o barro, o solo, em tudo isto.
Cientista nenhum é capaz de fazer isso, mas não para por aí. O Criador se manifestou e se manifesta em você, em mim, em cada um de nós, porque nós, ao comermos tanto a maçã como o milho, ou se fosse qualquer um outro legume, o poder de Deus entra em ação e tem poder de transformar um grão de milho, ou uma maçã, ou qualquer outro nutriente em carne, em sangue, em unha, em cabelo. Cientista nenhum tem conhecimento e sabedoria o suficiente para fazer isso. Mas a inteligência de Deus, a inteligência criadora, tem poder de transformar uma maçã em tudo isso para nos manter vivos. Aí você pode questionar, ora, mas a gente come carne. Muito bem, verdade, a gente come carne também. Mas eu lhe afirmo que se nós não comêssemos carne, mesmo assim a inteligência de Deus, a inteligência, a sabedoria divina, que se manifesta transportando ou transformando uma maçã ou um milho em carne, sangue, veia, unha e tudo que compõe nossos corpos, porque existem pessoas que não comem carne. E nem por isso essas pessoas que não comem carne se tornam apenas o que elas comem. Ou seja, quem não come carne, obviamente, se mantém vivo através dos legumes. E naturalmente não é isso que acontece. Uma pessoa que não come carne, come só legume, ela não é verde, ela tem sangue. Então não tem como questionar que é o poder de Deus que faz isso. E a propósito também, nós temos o exemplo do boi. O boi não come carne, ele come apenas capim, dá o leite que é branco, a sua carne é vermelha. Então nisto se vê o milagre de Deus, o milagre divino. Da mesma maneira que ao plantar o milho nascerá segundo a sua espécie, ao plantar a maçã nascerá segundo a sua espécie, a nossa fé e os nossos sentimentos associados às nossas palavras, ela corresponde a uma semente. Se o que eu creio, se o que eu penso é na escassez, é na falta, então naturalmente, ainda que a pessoa não saiba, mas ela está plantando no reino espiritual, no reino invisível, a semente da escassez. E assim como ao plantar uma semente de milho, nascerá milho, porque é compatível à sua espécie, a minha certeza ou o meu medo da escassez corresponde à semente da escassez. E cada um só se produzirá segundo a sua espécie. Mas se nós inteligentemente entendemos, e creiamos e entendemos que o nosso Criador, Ele é a fonte inesgotável da vida, da prosperidade, da riqueza. Quando essa certeza inundar os nossos corações e nós verbalizarmos isso, da mesma maneira dos exemplos anteriores que eu contei, que o reino espiritual, a inteligência de Deus, que esteve na terra transformando uma semente de maçã em uma bela maçã, houve uma transposição ou não houve? Do mesmo jeito que nós, ao comermos a maçã, a inteligência de Deus, a inteligência criadora, transforma em carne, em sangue. Do mesmo jeito, os nossos pensamentos, a nossa fé, vai ser transformada em algo compatível ou equivalente à espécie dos nossos pensamentos, da nossa fé, da nossa crença. Se você entender que Deus é a fonte da criação, você entenderá que você só depende de você criar. Vamos imaginar que o mundo inteiro esteja em crise, mas você tem a semente em tuas mãos e você tem um solo disponível. Se você plantar, você vai colher. Ainda que os demais não tenham, ainda que os demais estejam em crise, mas se você plantar, você colherá. O mesmo princípio se aplica na hora de plantar dinheiro, porque a semente de dinheiro é a crença da abundância. Olha o Senhor Jesus dizendo, eu só vim para que vocês, nós quem crê, tenha vida e vida com abundância. Deus ama a prosperidade, ele simplesmente é a essência da prosperidade. Isaías já tinha falado lá no seu capítulo 1 e o verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então veja só,
A razão que as pessoas vivem em uma vida escassa é que elas mesmas plantam a semente da escassez. Quando ela teme a escassez, quando ela se angustia com a escassez, quando ela foca a escassez, foca a falta, sem que ela soubesse, ela está semeando no reino espiritual a semente da escassez. A semente da maçã, biologicamente, está preparada para o sol. A maçã está preparada para o nosso organismo, para o nosso estômago. Os nossos pensamentos estão preparados, é equivalente ao reino espiritual. É o que nós semeamos no reino espiritual que vem para nossas vidas, seja escassez, seja abundância. Para você que tem sonhos perdidos,